Oi, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e estou passando aqui para responder a pergunta de uma blogueirinha muito linda, muito fofa, uma digital influencer super top, a Isabela Siqueira. E ela me perguntou: Adina, o que a gente faz para que a ave goste do local onde ela está, que ela se sinta bem e que ela não queira fugir, né? Então são duas perguntas aí. Quanto à questão de querer fugir, a ave ela só quer fugir daquele local se ela estiver sendo de fato maltratada, né? Se ela está em sofrimento, se ela não tem alimento, se ela não está num lugar insalubre, desagradável, com agressões, com vários outros fatores que as aves passam por aí, né? Infelizmente, a gente tem casos de aves que sofrem, sim, agressão física, agressão psicológica também, são ameaçadas, sofrem tortura, né? Algumas pessoas torturam elas com água para ficar calada, com água, jogando água mangueirada, jogando água gelada. Gente, acontece as piores coisas com aves. Gente que dá pancada com vassoura, com pau, com a mão, com tudo. Tudo acontece com as aves. Aves que já foram encontradas com dias na sujeira, com alimentação já com bolor, suja, fedendo, e ela fica trancada numa gaiola minúscula, então ela nem pode procurar uma comida e nem tem o que fazer e está ali trancada. Então tem aves que elas vivem de fato um cativeiro, né? Que ela não está numa casa, ela está num cativeiro. Essas aves sim, elas teriam todos os motivos para querer fugir daquele local. Então, para a gente garantir esse local bom, a gente tem que pensar em vários aspectos, para que a ave se sinta confortável, né? Ela tem que ter a alimentação dela, extremamente, isso é básico, alimentação adequada, né? Água fresca garantida, ela tem que ter a saúde dela atendida, né? Se essa ave está sentindo dor, se ela está doente, ela ter direito tanto ao tratamento, a ida ao veterinário, como aos remédios. E tem gente que vai estendendo aquela situação, a ave está doente, você vai levando. Muitas vezes, quando você toma a decisão de levar no veterinário, a coisa já está muito grave e não tem muito o que fazer, né? Então ela tem que estar com essa questão atendida. A questão da estrutura da ave também, né? De um local que ela tenha conforto, um local que ela consiga abrir as asas, um local que ela consiga, de preferência, voar, né? Mesmo que seja um local fechado, que ela voe dentro da sua casa, que ela tenha uma certa liberdade, uma autonomia de se locomover. Que ela tenha esse conforto, que ela tenha poleiros, por exemplo, que pouca gente pensa nisso, mas tem muita gente que usa poleiros inadequados. Dando exemplo aqui, poleiros plásticos, que são lisos, como canos de PVC, poleiros de ferro, porque as pessoas não querem gastar dinheiro trocando poleiro, porque elas roem e optam por botar PVC ou botar ferro. Naquele momento que você coloca ali, naquele primeiro momento, ela não vai ter nada. Ela só vai começar a ter que fazer mais esforço para se segurar ali, porque ali é uma superfície lisa. De primeiro momento, não tem, você não vai ver nada. Mas ao longo do tempo, aquilo ali vai causando problemas nas articulações dela. E se você imagine que esse problema articular, de artrite, essas inflamações são extremamente doloridas no ser humano, você imagine para a ave. Tem aves que ficam tão graves que elas não conseguem nem tolerar mais de tanta dor que ela sente. Isso causado por anos de gaiola, de poleiro, de locais inadequados. Então isso entra a questão do conforto, a questão da limpeza, a questão da estrutura que eu falei, da saúde, da alimentação, o direito que ela tem de reproduzir os comportamentos básicos dela, né, os comportamentos naturais dela,
de procurar comida, de brincar, de escalar, de subir, de voar. Isso deve ser respeitado. E também a questão da saúde psicológica, ter direito, como uma criança também teria, como todo mundo tem, a lazer, a brincar, a brinquedos, a se divertir, a fazer atividades que estimulem a parte cognitiva dela. Tudo isso faz parte de um pacote de bem-estar, né? Que vai fazer com que essa ave tenha mais felicidade, tenha qualidade de vida e tenha um lugar bom de viver, um lugar agradável. Que ela seja muito respeitada, muito amada por esse ser humano. Aí a gente vai no aspecto que você me pergunta, que ela não queira fugir. E eu comecei a respondendo que ela só vai querer fugir de um lugar ruim. A gente usa normalmente esse termo fugir por usualidade da linguagem mesmo, mas não é o termo correto. A maioria das aves, elas não fogem da casa que elas estão, elas se perdem, né? Por quê? Porque elas têm um instinto de bater a asa em caso de medo, em caso de perigo, em caso que elas se assustam por qualquer motivo, e elas instintivamente batem a asa e saem voando. Isso você não ensina, na verdade, uma ave a voar, né? O que os pais ensinam para a ave é a geolocalização, ela aprender a estar, por exemplo, num bairro X e voltar para casa. De estar num local distante, ela vai aprendendo a se localizar pelo céu. Isso ela aprende com os pais. Mas a voar mesmo, ela aprende sozinha. Isso é instinto, é natural. Ela vai voar. Então, se ela se assustar, ela vai voar, ela vai fugir. Não é porque ela queria ir embora. Ela sai voando por medo e ela não sabe voltar para casa, né? Ela não sabe pegar o caminho de volta. E ela na rua, né, vai escutando, vou dar um exemplo aqui de quem mora dentro de cidade. Essa ave saiu da sua casa, né? Se assustou, bateu asa e voou. Aí veio passando um carro, um caminhão, buzinou alto, ela se assustou. Ela viu um cachorro, um gato tentou pegar ela. E ali ela vai se afastando, se afastando, se afastando e acaba não conseguindo voltar. Então, o que a gente tem que fazer, além de dar toda essa estrutura boa de vida a ela, é dar segurança, né? Para que ela não fuja, ela precisa de segurança. E a segurança melhor que se tem, existem várias técnicas que a gente pode falar aqui, mas seria telar a casa, né? Telar a casa todinha, as brechas, os locais de saída, para que essa ave consiga se locomover. E uma casa que tem ave, como a minha, por exemplo, é uma coisa que a gente vive. Eu sempre me comparava com uma pessoa que trabalha em empresa de segurança, né? Quem trabalha numa empresa de segurança, uma empresa de valores, ela está sempre atenta e ela tem protocolos de segurança do que fazer, do como se comportar, de abrir uma porta, né, ao entrar e ao sair. Então isso é muito parecido com o tutor responsável que tem a aves. Então a gente tem muito cuidado, quem tem aves, principalmente com asas inteiras, de, por exemplo, você ter loas janelas, mas uma pessoa pode de repente abrir uma porta de todo jeito, na hora que a ave esteja solta dentro de casa, ela sair voando, se assustar e voar, né? Existem esses riscos, né? Então eu sempre tinha, por exemplo, quando eu ainda tinha o portão de garagem lá fora, eu sempre tinha o cuidado, todo mundo da família, se vamos tirar eles dos viveiros, a gente desligava o motor do portão para não correr risco de alguém sem querer apertar no controle, ou acontece às vezes de dar uma queda de tensão e o portão automaticamente abrir. Então, para que não houvesse nenhum tipo de risco de acidente, a gente desligava o motor e só religava depois que eles estavam todos fechados dentro dos viveiros, né? Hoje em dia eu já tirei esse portão de lá, não tem mais esse risco. Mas são protocolos, por exemplo, quando eles ficavam dentro de casa comigo,
Eu só soltava eles da gaiola quando eu verificava todas as portas e janelas. Antes de eu verificar, eu não soltava. Isso para evitar esses riscos de fuga. Então, você pode... algumas pessoas optam por aparar a asa, eu não gosto de aparar a asa, mas a gente tem que, como tutor, colocar que, em primeiro lugar, é a segurança. É sempre a segurança. A segurança, ela está acima de qualquer coisa. Então, se você não tem condições de telar a casa, de dar essa segurança da casa telada, você... Mini! Pare, eu tô gravando. Tá vendo? Vem cá, Mini. Se você não tem segurança de telar, que você apare a asa. Mas eu tenho também que falar um pouco sobre essa questão do aparo de asa, é que não é 100% seguro. Eu fiz uma pesquisa, acho que há uns 3 anos atrás, na página, no canal da gente, no Facebook na época, e graças a Deus muita gente participou, acho que mais 80, 100 pessoas, tutores, foi muita gente que participou dessa pesquisa. E eu perguntava se sua ave fugiu, como foi essa fuga, né? Perguntava para a pessoa contar a história para mim, como foi essa fuga. Maior parte das pessoas, a maior parte mesmo, acho que 80, 90% das aves que fugiram, a asa estava parada. É meio impactante, é meio assustador, porque muita gente apara a asa e se sente completamente seguro para fazer qualquer coisa. Para sair na rua, para andar, e acha que a ave nunca vai conseguir fugir. Mas, dependendo do medo, do grau do medo que ela tem, ela cria uma força extra, como o humano, como a própria ciência diz que o humano também cria, né? Cria uma força extra, dependendo do medo da pessoa, da situação, e ela cria força, ela consegue voar. E casa, muitas vezes, dela nem ter essa força toda, mas na hora que ela bateu asa e ganhou uma certa altura, pegou uma corrente de vento, a corrente de vento faz o resto. Eu lembro que eu só perdi uma ave até hoje. Eu não tinha tela ainda na casa. Foi a única ave que eu perdi, que foi uma calopsita. E a asa estava parada, e muito bem aparada, e aparada por um profissional acostumado a fazer isso. E mesmo assim, essa calopsita, aqui tem muita corrente de vento, eu tenho certeza que foi essa corrente de vento, ela se assustou, caiu um objeto, e ela se assustou e voou, e foi, sabe? Mas ela foi numa altura e foi-se embora, que a gente olhando nas câmeras depois é inacreditável, para uma ave de asa parada. Mas elas podem fugir sim, podem se perder com a asa parada. Então, eu acredito que você ter um conjunto de coisas, de ações para proteger essa ave é importante, né? Quem quer aparar a asa, mas não se garantir só nessa questão do aparo, mesmo tendo a asa parada, eu colocaria as telas nas janelas, porque diminui os pontos que ela pode se assustar e sair. Você treinar a ave também para ela vir. É muito importante, ajuda muito nessas ocasiões que elas fogem, que elas se perdem, porque muitas vezes elas sempre vão procurar lugar alto, né? Então, muitas vezes você não tem condições de subir naquele local. E se você treina brincando na sua casa a chamar e ela voar, vir de lugar alto, descer no seu braço, empoleirar quando você chamar, uma brincadeira legal que aproxima muito você da ave, mas que também ajuda nesses casos quando ela se perde. Porque você está na rua, você vê ela no árvore, você chama, ela voa para você. Isso é uma coisa que ajuda muito, muito, muito mesmo. Tá certo? Eu espero ter respondido, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. E se você teve algum caso de ave que fugiu, conta aí pra gente. A gente quer escutar, tá bom? Beijo!